as reformas que precisam acontecer no nosso país para que aquilo que não está acontecendo aconteça, e aquilo que vem acontecendo e do modo como vem acontecendo seja contido. No tempo de Josias, foi Josias. Foi a voz que apareceu. Um menino, um garoto, que ninguém dava nada para ele, até porque, sendo filho de Manassés e neto de Amon, ninguém esperava absolutamente nada dele. Você é tipo filhote da injustiça. Não vai fazer outra coisa a não ser injustiça. Mas é Josias que levanta a bandeira e põe de volta no rumo o que o rumo tinha perdido. E devolve a ordem ao caos que Israel tinha se tornado. A minha expectativa e a minha esperança é que essa pressão que está acontecendo nesses dias, que ela cresça ainda mais. Ainda mais. E que os motivos todos que têm sido colocados, que eles sejam elencados, que eles sejam listados, que eles sejam colocados. E àqueles que agora estão dizendo, estamos ouvindo, que de fato ouçam o que têm de ouvir. E os interlocutores que surgirem, porque ainda não surgiu, porque a voz é horizontal, não há uma voz vertical, ou não há vozes verticais, é horizontal, é todo mundo dizendo tudo aquilo que estava entalado na garganta há 30, 40 anos, sei lá, ou a vida toda entalado, está todo mundo dizendo, e está todo mundo dizendo na horizontal. Mas que os interlocutores que surgirem, para na vertical, se tornarem veículos de comunicação e de intercomunicação, que a interpretação seja a mais próxima da verdade e da justiça que nós precisamos. Essa é a minha oração. E esse é o meu engajamento. E esse é o meu convite a você. E registro aqui a minha alegria por vê-los nisto. A minha alegria por vê-los cultuando a Deus desse modo. A minha alegria de estar no meio dos anônimos, e de cansar as minhas pernas, e de dar gritos contra a injustiça, que já deveríamos ter feito há anos, gritos contra a injustiça, para que alguém nos ouça. Vários me escreveram em off, e eu fiz contato com alguns conhecidos meus que estão mais próximos do poder, porque os contatos em off é do tipo, você não acha que nós estamos vivendo um processo que pode culminar com o que aconteceu em 64? E alguns dizem assim, o cheiro é esse, o cheiro é esse. Mas eu sou daqueles, e conversei com algumas pessoas assim, não creio que haja clima para isso. Parece-me que hoje no mundo todo, isto está cada vez acontecendo menos, conquanto em alguns lugares, em alguns países, em algumas culturas, como, por exemplo, a China, a Índia e os países árabicos ou islâmicos, cuja política é teocrática, a religião metida no meio, e aí as coisas se complicam muito, mas nos países laicos, é quase impossível que isso aconteça. O que nós precisamos, sim, é fincar para valer o mastro da justiça. E lidar com os mínimos razoáveis disso, do tipo, não dá para ser deste modo. E eu penso que todos nós aqui, que temos gente às quais estejam próximas daqueles que de algum modo têm acesso ao que pode ser utilizado para mudar, é hora de usar. Eu liguei para os meus. Eu tenho como chegar, porque conheci pessoalmente e tivemos um tempo de conversa longa, eu tenho como chegar até o Gilberto Carvalho, que é secretário-geral da Presidente hoje. Tem como chegar nele, mas muitos já chegaram. Eu liguei para alguns amigos, acessei alguns, já chegamos lá.
E o Gilberto disse, ó, está todo mundo ciente, mas está todo mundo querendo ver o limite disso, do tipo... Ninguém está tonto nessa história. Ninguém está tonto nessa história. O que a gente não pode permitir é que nos tornemos nas mãos de quem quer que seja massa de manobra para qualquer coisa que seja. Isso é que nós não podemos permitir. Mas eu tenho para mim que pode ser que nós estejamos no Brasil vivendo um momento histórico como nunca vivemos. E a partir daí, nós podemos fazer aqui um divisor de águas e fazermos do nosso país uma nação como alguns dizem que é, mas na prática não é, mas fazer com que na prática ele seja aquilo que precisa ser. E quer saber? Jesus está nisso. Pode ficar sossegado. Já falei com ele, está tudo... Jesus está nisso. Jesus está nisso assim, e ó, sorriso largo. Até que enfim. Até que enfim. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero, que um dia nós não precisemos de caixas do exército da salvação para que alguns tenham um abrigo, coberta, comida, cobertor no frio. Que isso aconteça naturalmente. Que eu me incomode, que eu passe por alguém e diz, eu não posso deixar que isso fique assim. Percebe? Então eu queria que você fosse para casa com essa história de Josias na cabeça. Josias pôs o nome dele na história. Fincou para sempre. Dele se disse, nunca ninguém se converteu como Josias. E eu digo mais. Parece-me que essa é uma boa hora, e parece que está sendo, para que nesse chamado mundo religioso, nesse mercado religioso, fique claro quem é quem. Parece-me que o clima é para isso, que fique claro quem é quem. Quem é quem nessa história? Que fique claro. E eu oro para que isso aconteça. Porque muito aqui entre nós, alguém também, né? Brega, e a bancada evangélica? Só despachantes de igrejas, só despachantes de instituições religiosas, só despachantes de construtores de impérios. Todos eles estão lá despachando para suas igrejas. Antigamente era aparelho de som. Eu sou do tempo que o político se reelegia dando aparelho de som para a igreja. Mas agora, os caras constroem catedrais e querem que meia dúzia de vereadores que eles colocaram lá sejam despachantes deles junto ao prefeito para assinar uma anistia. Para não pagarem impostos. Para invadir o terreno do outro. Para invadir a rua. Para invadir a calçada. Para extrapolar a lei do silêncio. Vai lá, hein, irmão. Vou morar aqui hoje, você sabe, né, os documentos estão correndo lá. Vou morar e o irmão vai lá. Vai, quanto? Ah, mas só 100, 200 mil, 300 mil, sabe? Passa. Pega lá no caixa, pega lá. Mas tem que aprovar, porque na segunda eu tenho que dizer que Deus nos deu a vitória. Deus nos deu a vitória, irmãos. O prefeito assinou a nossa anistia. Nós tínhamos que pagar 5 milhões de impostos e ele nos anistiou. Deus nos deu a vitória por meros 500 mil reais. Cambada. Que isso fique claro. Que isso venha à tona. Que apareça isso. E que nós nos envergonhemos.
Porque isso envergonha o Evangelho. Porque o Evangelho não se compraz com isso. Se alguém chegar aqui e dizer, olha, vocês vão ter que pagar isso, porque isso, aquilo, outro, assim, é lei? É justo? Paga. Não vou falar com ninguém. Eu não elejo vereador, deputado, senador, para ficar despachando para mim. Eu elejo para que eles cuidem da nação, cuidem do povo, cuidem de todos, e que todos sejam interesse para eles. E não importa quanto tempo isso dure, eu nunca vou eleger alguém para que lá defenda qualquer causa minha ou qualquer causa do meu grupo religioso, porque nós não existimos para isso. Vamos para o Ibirapuera, vamos para debaixo das árvores, vamos para a beira dos rios, vamos para a praia, vamos para qualquer lugar. Então, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu gostaria muito que nós vivêssemos um tempo como o de Josias. Do tipo, derruba os ídolos, derruba os ídolos, joga por terra. Mas é o púlpito, é o órgão, é o piano, derruba tudo. Derruba tudo. Mas que nós nos levantemos como sal e luz, e por conta das obras que fazemos, alguém diga, esses conhecem Jesus de Nazaré, e Jesus os conhece. Amém, queridos? Amém. Queria que vocês fossem em paz, assim, apesar de tudo, de todo o meu coração. E eu queria orar por você, queria que você orasse por mim, queria que nós orássemos. E acione quem você puder acionar. Eu tenho gente, você também, nós conhecemos pessoas, nós conhecemos gente que estão em pontos estratégicos. É hora de ligar para esse povo. Ligar para esse povo. E aí, meu? Assim que eu pus o nome do meu deputado no Facebook, ele entrou e falou assim, Brega, podemos conversar? Eu falei, podemos. Eu te elegi, meu caro. Podemos, vamos conversar. O meu federal não entrou. Senão já tinha acionado. Mas os meus vereadores e os meus deputados entraram, liguei. Opa! E aí? Qual a sua postura? Vi ele na rua ontem. Ah, aleluia. Falei, ô meu, se mexe, se vira. O que é? Então é hora de acionar aqueles que estão em pontos estratégicos, seja no mundo político, seja no mundo corporativo, no mundo religioso, seja lá em que mundo for. Me lembro do Betinho. Betinho disse assim, se tiver que negociar, negocia até com o diabo, para que haja pão na mesa do pobre. Ele era louco, né? Foi para o inferno, tadinho. Eu não chego a tanto, porque se eu não consigo ver nem Deus, imagina se eu ver o diabo, né? Vai ser o pior dos mundos. Eu prefiro ficar assustado com Deus, né, do que ficar assustado com coisa ruim. Mas que Deus nos abençoe a todos assim. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Dá um chego aí no teu mano. Abraça ele. Acho que é hora da gente se abraçar, hora da gente ficar junto. Hora da gente orar um para o outro, um pelo outro. Hora da gente firmar estacas. Né? Hora da gente definir causas. Né? Hora da gente definir posições. Né?